Bom dia, Gia Bordini, bom dia, Padre Adalton, que é o nosso colunista de todas as segundas-feiras. Bom dia, Gia. Bom dia, antes de passar pro padre, deixa eu me apresentar aqui, bom dia a todos, cheguei em cima da hora. Ele tá chegando... É que o trânsito... Ele tá voltando de Goiânia, o voo atrasou, ele foi lá fazer cobertura do enterro. O trânsito de Capivari que tá muito conturbado. O senhor já escutou essa outra... com outra pessoa essa mesma desculpa, Exato, né? Não, o trânsito de Capivari, a prefeitura precisa tomar providência mesmo, tá? O congestionamento é enorme. Eu falei pra minha mulher, você vai ter que aprender a dirigir na marra, porque tudo ela coloca a culpa em mim, porque o carro tá com você, vai no supermercado, mas por que você não pode ir? Porque o carro tá na sua mão, mas vai no cinema, mas por que você não pode ir? Porque o carro tá na sua mão, tudo a desculpa é o carro. Enfim, bom dia, É mais fácil você comprar um outro carro. Não, mas... pra cada um. Só se eu deixar um na mão dela só pra ela. Mas não dá conta de pagar um carro, padre. Imagina até dois, então. Bom dia, padre. O que nós vamos falar nessa segunda? Olha, eu tava pensando o que falar hoje, né? E ajeitando um pouco as coisas. E eu encontrei num livro de Mário Quintana ontem, vendo umas crônicas, alguma coisa. Me deparei com um versinho. Já que falaram tanto de morte esse fim de semana, tanta coisa... Mário Quintana tem um trecho de um poema dele que diz assim: um dia pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser. Morrer, que importa? O diabo é deixar de viver. É um poema curioso do Mário Quintana, mas que leva a gente a refletir exatamente isso, né? A vida é fruto, a morte é fruto da construção que nós fazemos da nossa vida, já falei isso aqui uma vez, comentando sobre o sentido da vida. Mas eu fiquei pensando o que significa deixar de viver, porque ele fala, né, que a morte é certa. Eu posso acreditar em vida pós-morte ou não acreditar, mas que ela vai chegar um dia para mim, vai. Mas ele coloca de uma maneira muito clara que me leva a pensar o que significa deixar de viver. Então, pensando um pouco nisso, eu escrevi algumas coisinhas simples, né? Porque deixar de viver é justamente uma morte cotidiana que todos nós temos quando deixamos de amar o outro, quando deixamos de valorizar o outro, quando deixamos que as realidades da vida sejam mais cruéis do que elas de fato são. Dificuldades todos temos, sabemos isso. E quando morre a nossa capacidade de solidariedade e fraternidade. Isso é que é deixar de viver. Eu deixo de viver quando eu perco o ímpeto pela vida, quando eu perco a realidade plena do viver. Uma coisa é certa, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Então eu costumo dizer sempre para as pessoas, e muita gente não entende quando eu falo nesse sentido, que é importante, né? Enquanto tiver 1% de chance, que a gente dê 100% das nossas capacidades para que essa chance ocorra. Tem gente que diante de qualquer pequeno problema desiste de lutar. Tem gente que diante de qualquer dificuldade deixa de viver. Mas nós temos que olhar para isso. Enquanto tiver 1% de chance, enquanto eu acreditar, eu preciso continuar lutando e lutando com todas as minhas forças. Então, 100% de esforço enquanto houver 1% de chance. Isso é a nossa característica de vida. É assim que nós nos eternizamos da vida, já que não podemos nos imortalizar, mas que sejamos pelo menos eternos na medida em que fizermos bem feito aquilo que podemos fazer. Na medida em que mostrarmos vigor em nossas ações naquilo que podemos fazer. Então isso é fundamental. Então não podemos nos limitar, né? Nós não podemos nos limitar de maneira nenhuma. Achar que somos os mais perfeitos, que somos os melhores, quem pensa assim já estagnou na vida, já deixou de viver faz tempo. Eu sou o melhor nisso que eu faço, então eu não preciso progredir, eu não preciso avançar. Não, pelo contrário. Sempre o mundo é um desafio que nós devemos superar. Eu posso ter sido o melhor no que fiz ontem, mas hoje os desafios são novos e eu preciso me atualizar para enfrentá-los. Não posso me ignorar isso. E eu tenho que aproveitar
todas as chances, as oportunidades de crescimento que a vida me oferece. Tem uma palavra, né, que muita gente não gosta quando a gente diz, mas nós temos que deixar de ser um pouco otários, porque o otário é aquele que acha que ele é a última cereja do bolo, ele é o melhor em tudo, só ele sabe, só ele faz, quando na realidade ele é que precisa se reciclar e se atualizar. Nós sempre precisamos disso. Então, não podemos perder a esperança nunca. Esperança não do verbo esperar, que tem gente que tem esperança parada. Eu espero que aconteça, eu espero que a vida melhore, eu espero que a vida seja diferente, eu espero... Não, eu digo ter esperança de um outro verbo, que é esperançar. E esperançar significa ter uma procura ativa, ter os olhos voltados para sempre, para frente e sempre olhando para frente, contactar com os horizontes da vida e perceber o que a vida nos oferece. E eu termino dizendo o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Quando a gente fala isso, muita gente não entende esse trocadilho, mas a nossa vida é curta. E nós nos apequenamos porque muitas vezes nos acomodamos aos horizontes do tempo presente. Eu tenho que avançar sempre. Eu não posso fazer a minha vida ser uma vida pequena, no sentido de ser levado por ela como se as coisas fossem assim. Mas eu preciso sempre fazer da minha vida uma luta constante para ser melhor, para me transformar em algo novo, em algo que eu possa projetar para o mundo uma realidade que este mundo muitas vezes não foi capaz de enxergar. Então eu queria, a partir dessa reflexão do Mário Quintana, dizer isso. Todo dia, um dia, pronto, me acabo. Pois seja o que tem que ser. Morrer, que importa? O diabo é deixar de viver. Não deixe de viver, porque a morte te espera ali na esquina. Eu queria complementar isso aí, padre, não com tanta perfeição quanto o senhor, porque o senhor dá uma aula, né? Mas é bem isso, né? Viver. Todo mundo sabe que um dia a gente vai morrer, mas em todos os outros dias a gente pode viver. Viver. E viver da melhor maneira possível. Da melhor maneira. E tem muita gente que... O senhor falou de se adequar, se adaptar, melhorar, né? Aprender mais. Porque tem muita gente que está em vida, mas não está vivendo. Não está se adaptando à circunstância. As circunstâncias, continua naquele mesmo pensamento, naquela mesma velha prática. Não que você não possa ter um certo conservadorismo com as coisas, mas tem situações que você tem que evoluir. Eu tinha um amigo meu que dizia que nós muitas vezes vegetamos, não vivemos. Sim, perfeito. Porque estamos naquele lugar, lançamos as nossas raízes, achamos que aquilo basta, é suficiente e não fazemos mais nada. Então é importante ter esta consciência. Eu posso ser mais do que sou. Por melhor que eu seja hoje, por mais velho que eu já seja, eu ainda tenho a chance de viver. E enquanto houver essa chance, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Nunca se esquecer disso. Eu acho que podemos também dizer assim, né, padre? Por mais que você se programe para o dia seguinte, nunca ele vai ser como você planejou. Então você tem que ir à luta e aproveitar o máximo o seu dia. Não pensar, né? Eu costumo dizer uma coisa, eu me programo para o dia seguinte de uma única forma. Eu tenho que estar disposto para enfrentar o que me for apresentado. Encarar o dia sempre como um desafio. Eu já planejei muito os meus dias, já planejei muito os meus horários. A minha agenda é uma bagunça, eu tenho apontado o que eu preciso fazer. Agora, como eu vou fazer e a ordem que eu vou fazer, eu vou fazendo conforme a vida vai me possibilitando. E eu aprendi isso com muita dor, porque eu sempre fui muito esquemático nas minhas coisas, muito assim, certinho, faz isso, essa sequência, quando não acontecer, ficar... Olha, acho que de uns 10 anos para cá, eu falei, não, seja aquilo que Deus me apresenta como desafio. Estou pronto,
Se ele está me apresentando é porque ele acha que eu tenho condição de fazer. Então, tocamos em frente e vamos fazer o melhor conforme aquilo que é possível. Então, enfrentar a vida sempre. Eu acho que esse é o melhor programa de vida para o dia seguinte. Estar atento aos desafios que a vida oferece, às oportunidades que ela apresenta e enfrentá-los da melhor maneira possível. Só assim que você vai ser lembrado depois, né, padre? É isso que eu falo, eternizado, né? Eternizado. Imortalizado a gente não vai ser. A ciência, infelizmente, ela pensa na imortalidade. Toda a evolução genética fala nisso. Vamos conter o gene do envelhecimento, conter o gene da doença, conter isso, conter aquilo. Os genes defeitosos, né? O homem tem que ser perfeito. Mas o homem perfeito não existe, perfeição é só em Deus. E a gente tem que se tornar imortal, não. Eterno, sim. Tem gente que quer ser imortal. A Academia de Letras diz, vamos tornar fulano de tal. Esses dias eu estava olhando que uma atriz que escreveu uma obra se tornou imortal na Academia Brasileira de Letras. Fernanda Montenegro. Exato. Né? Que pretensão do homem dizer que ele se torna imortal, né? Ele pode se tornar eterno por aquilo que ele produziu, né? E quando ele produz coisas que são vivas. Eu lembro um escritor grego, né? Um filósofo grego chamado Epicuro. Epicuro dizia uma coisa muito interessante para os seus alunos, que ele não se preocupa com a morte, porque ele nunca vai se deparar com a morte. Ele não vai estar lá para quando acontecer. Porque quando a morte vier, ele não vai estar mais vivo. Né? E enquanto ele vive, a morte para ele é uma realidade que ele sabe que existe, mas que não compensa ficar pensando nela. Por isso ele não quer ser imortal. Ele tem que ser eterno enquanto é possível viver a eternidade da vida. Eu acho isso muito bonito. E a gente tem que aprender a viver essa realidade. Tem gente que brinca, né, padre? Quando eu morrer, eu espero morrer de manhã cedo, porque eu não quero ter ido trabalhar, ter tanto esforço para depois morrer à tarde, né? Eu já falo assim, eu quero morrer de véspera, porque assim dá pro povo pelo menos viver lá durante o dia. Porque Verdade. Se eu morrer 9 horas da manhã, eles preparam o corpo, meio-dia tá no velório, 4 horas tá enterrando, não dá tempo nem dos que estão contra dizer, que bom que ele foi, vamos ver se morreu mesmo. E os que são a favor falar, nossa, ele passou pela minha vida e deixou alguma coisa de bom. Perfeito. Padre, antes da gente finalizar, mandar um bom dia aqui para o Roquinho Forner, que mandou aqui, bom dia, queridos, boa semana para todos. Bom e dia, que Roquinho. aula do nosso querido Padre Adalton. Esse é o padre que conheço. Tá bom, mas obrigado. A gente procura fazer o melhor sempre. Bom, Um abraço e só deixar um convite. Dia 20 tem bolinho, tem cuscuz e tem lanche de pernil lá na Matriz. Venha participar conosco. já estão sendo vendidos? Já estão sendo antecipadamente? vendidos só antecipados na Secretaria Paroquial. Essa semana estamos recolhendo com os agentes de pastoral e na Secretaria Paroquial temos o material. Então, para ficar a reflexão, qual que foi a última frase que o senhor... A última frase que eu falei é: a única coisa que é importante é levar a vida e não permitir que a vida te leve. Foi a frase do Mário Quintana, né? Morrer, que importa? O diabo é deixar de viver. Então, uma reflexão para começar a semana. Tá aí. Bom dia, padre. Bom dia, até mais.